paz seja convosco, queridos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a nossa vida. Eu quero aqui estender minha gratidão a Deus por mais essa live desse sábado. A gente que está aí às terça-feira e o sábado às 20 horas. Que Deus abençoe a vida de vocês e cada um de vocês que estão entrando aí para ficar um pouquinho com a palavra de Deus. Que você possa compartilhar aí nos seus grupos de Facebook, WhatsApp, enfim. Onde você possa levar essa mensagem de Deus ao coração de muitas pessoas que fisicamente e espiritualmente estão aí precisando ouvir um pouquinho da palavra de Deus. Nós estamos aqui, fazendo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Eu quero cumprimentar a minha esposa aqui antes da gente fazer a primeira oração aqui e entrar na palavra. A paz do Senhor, irmã Valquíria, Deus te abençoe. A paz do Senhor, meu bem. A paz do Senhor, irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês, cada um que está aí conosco, mais uma vez para ouvir a palavra do Senhor. Fico feliz por você estar aí, por você estar bem, estar aí conosco assistindo. Abra o seu coração porque o Senhor tem uma palavra para mim e para você nessa noite. Como o louvor diz, o céu está nos sustentando, o Senhor Ele está sustentando eu e você. Então vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida, amém? Amém, querido. Deixa eu dar um abraço aqui, porque tem bastante gente aí, mas aqui para nós não são todos que aparecem, mas tá aí o nosso amigo Matheus Rodrigues. Que Deus abençoe a sua vida. Matheus agora há pouquinho esteve aqui. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, Tá aí a Leonilde Ferreira. Deus abençoe a sua vida. Também a minha cunhada lá de São Paulo, a Creuma. Deus abençoe a sua vida, Creuma. Dá um abraço aí no meu irmão que essa semana fez aniversário, ontem, dia 4, que Deus abençoe a vida dele, que derrama chuva de bênção, muita saúde, muita alegria, 60 anos aí, Deus abençoe. Também o meu amigo Edivaldo Cândido, trabalha conosco lá, Deus abençoe. Quem que apareceu para você aí? Aqui comigo está a irmã Daniele, que Deus abençoe, o irmão Marculino, Já estendendo um abraço para a Vanessa, o Marcelo, a Elisângela, o Marcinho, a Sara. Que Deus abençoe grandemente essa família abençoada. O Edivaldo você já falou, E o Luiz Roberto Gomes. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui comigo. O Matheus, eu falei que ia mandar um abraço também para ele. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, Matheus. Deus tem algo maravilhoso na sua vida. Somente crê e obedeça aquilo que o Senhor tem mandado. Amém? Amém. Vamos rapidamente fazer uma oração aqui para nós entrarmos na palavra, ver o que Deus tem para falar conosco nessa noite. Curva a sua cabeça, você que pode aí, e vamos agradecer a Deus por esse momento. Amado Deus, querido Pai, eu te louvo, eu te engrandeço nessa noite, apresento cada família, apresento cada vida nessa noite que está assistindo ou que vão assistir essa live, Pai. Que através da tua palavra o Senhor possa falar com teus filhos nessa noite. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Fale conosco e que o Senhor, Pai do céu, possa nos revelar mais uma vez a tua palavra como sempre tem revelado. Em nome de Jesus eu te dou graças. Amém, queridos? Amém. Irmã Valquíria, você que está responsável hoje pela mensagem, o que Deus tem para nós nessa noite? Pode ficar Acabou de entrar aqui o pastor Júlio. Deus abençoe, pastor Júlio. Pastor Júlio me roubava na burquinha, ele achava que me roubava. Ele mandou a paz do Senhor, irmão Silvio Palácio, meu velho amigo. Deus te abençoe, pastor. Pastor Júlio, a gente quando era mais novo, um pouquinho mais novo, pastor? Aí ele falava assim que a gente jogava burquinha e falava que me roubava, mas na verdade é eu que roubava. Mas hoje nós estamos tudo convertidos. Amém? Deus abençoe, pastor, você e a sua casa. Também o pastor Agileu, que Deus abençoe, pastor Agileu. A paz do Senhor Jesus. E o pastor Júlio, ele começou a pregar, eu estava ali na oração com ele. Eu falei, será que ele vai pregar a minha palavra? O Senhor já tinha colocado, uma palavra no meu coração, que terça-feira o Silvio falou, já que você trouxe a palavra hoje, sábado você vai trazer de novo a palavra. Eu comecei a pedir para Deus uma palavra, e o Senhor me trouxe num texto que o pastor, ele comentou, ali. E eu vou estar lendo aqui em Mateus 8:20. Calma aí, deixa eu ver se eu acho aqui que eu me perdi. 8:23. Como é que tá no 9 aqui? Pulou aqui. Aleluia. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E de repente, uma violenta tempestade abateu sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou,
por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez aquela completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até o vento, o mar lhe obedecem? Aleluia. E quando eu estava pedindo algo para o Senhor falava ao meu coração. Muitas das vezes a gente está passando uma luta e a gente clama pelo Senhor. Eu não sei qual é a sua tempestade. Eu não sei a tempestade que você está passando. Eu sei da minha tempestade, do vento que está soprando sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Mas eu não sei, mas o meu Deus, esse Deus, como a palavra do Senhor diz aqui em Mateus, quem é esse que acalma até o mar e até o vento obedece? Mas tudo é no controle dele. O vento soprou forte, o mar ficou revolto porque ele permitiu. Tudo na minha vida e na sua é permissão de Deus. Tudo na nossa vida. Mas ele está ali no barco e ele também está no mar. Porque no mar, ele manda no mar. O mar tem que obedecer a ele. Então o mar fez o que ele queria. Para mostrar para os discípulos que nós temos que ter fé. Porque eram discípulos que andavam com ele. Eram aqueles homens que estavam vendo um milagre ser feito por Jesus. Milagres. Jesus ressuscitando, né, pessoas, curando, libertando. E eles não tiveram aquela fé que Jesus queria. Aí muitas das vezes a gente para e analisa. Eles estavam preparados para estar ali com Jesus? Será que você está preparado para aquilo que o Senhor tem na sua vida? Às vezes muitas das vezes o Senhor manda as lutas e as tempestades na nossa vida para nos adaptar, para nos ensinar, para mostrar para a gente que a gente é capaz, sim de vencer as lutas, a tempestade, os ventos que vêm sobre a nossa vida. Que nem muitas das vezes hoje mesmo formou aquele temporário, fechou o tempo. Aí eu lembrei que o pastor Júlio falou e eu olhei para o céu. Aí eu falei para minha filha: recolhe lá as máscaras que vai chover. E não caiu a chuva. Porque não é da minha vontade, é da vontade de Deus. Quando Deus quer, Deus manda chuva, Deus manda o sol, Deus manda o frio. As 4 estações, tudo depende dele. Na minha vida e na sua também. Não é só vento, não é só frio, não é só tempestade. Mas também vem o tempo da primavera, que vem as flores. Mas é muito mais fácil a gente adorar e agradecer a Deus quando a gente está na bonança, com o nosso bolso cheio, com a nossa geladeira cheia, com a nossa família, todo mundo com saúde. É mais fácil. Mas quando você se depara na situação, você olha e fala assim: mas irmã, você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei. Mas nessa noite, como profeta do Senhor, eu digo para você: o Senhor sabe e Ele está aí com você. Ele está entrando com providência naquilo que você clamou hoje, dizendo para Ele: Senhor, eu quero ouvir algo da sua parte. Ele manda dizer: o céu está te sustentando, o Senhor está te sustentando. Até aqui o Senhor tem guardado a sua vida, a vida da sua família. Não fica desesperado com o que está acontecendo. Porque nós somos seres humanos, nós se desesperamos sim, como esses discípulos ficaram desesperados. Mas teve um momento que o Senhor olhou para eles e falou: calma, cadê a fé de vocês? Eu digo para você: cadê a sua fé? Você tem exercido a sua fé? Você tem clamado pelo nome do Senhor? Porque aqui em Jeremias 39:3 diz: clame a mim e eu responderei. Ele darei coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Aleluia, Deus. O amanhã pertence ao nosso Deus. Vamos viver o hoje. Ontem já passou, já ficou para trás. Mas o hoje nós ainda estamos vivendo. E vamos viver de maneira diferente, de maneira que que a gente tem que agradar o nosso Deus. Porque Ele conhece o meu e o seu coração. Muitas das vezes Ele espera algo de mim e de você, e nós estamos com os nossos braços cruzados, e pessoas do nosso lado precisam de ouvir uma palavra.
Tem pessoas aí que estão precisando de um, eu não vou dizer de um abraço, porque nós não podemos ainda abraçar, mas uma palavra, manda uma mensagem para a pessoa. Manda uma mensagem, se você magoou alguém, se você ofendeu, porque as palavras lançadas, não tem mais como você voltar atrás. E tem pessoas que ouviu palavras que machucou o seu coração. E ela está passando por lutas dentro do coração dela. E o Senhor manda dizer para você, filha, calma, porque o vento eu estou acalmando. É eu que deixo para te aperfeiçoar na minha obra. Amém? Amém, queridos. Deixa eu enfatizar algumas coisas aqui. Entrou aí conosco a Rosemary Trajano, né? Deus abençoe você. Deus abençoe sua vida. Você e a sua casa. Queridos, os três evangelhos, Lucas, Marcos e Mateus, eles vão falar desse tema, né? Lucas, ele vai iniciar o seu livro falando assim, num daqueles dias. Ele vai iniciar o texto lá em Lucas capítulo 8, versículo 22. Marcos, no capítulo 4, versículo 35, ele vai iniciar dizendo assim, e naquele dia sendo tarde. E Mateus, que foi o texto que a Valquíria leu, vai iniciar assim, entrando no barco, eis que o mar se levantou. Os três enfatizam um tema, porém Mateus, provavelmente como discípulo de Jesus, ele estava no barco. Marcos e Lucas não eram discípulos de Jesus, não andavam com Jesus, e eles Lucas era doutor, um pesquisador, Marcos foram basear no que Mateus escreveu e investigar, né, e tentar saber. Mas o que eu quero te chamar a tua atenção é que Mateus, quando ele fala desse texto, a Bíblia diz que Jesus ele está em Cafarnaum, lá com uma multidão, e ele chama os seus discípulos e fala, vamos entrar no barco e nós vamos para outro lugar. Ele estava indo para a ilha dos Gadarenos, né, onde tinha um endemoniado. No meio desse percurso ele vai enfrentar essa tempestade. O que essa tempestade representa, irmão Silvio? Essa tempestade, Jesus queria levar os seus discípulos para viver experiências que eles não tinham vivido ainda, experiências que eles ainda não tinham vivenciado. Eles vão enfrentar uma tempestade e depois, quando chega onde está o Gadareno, eles vão viver outro tipo de experiência. Porém, o que você quer dizer nessa noite, irmão Silvio? Eu quero dizer que, independente da tempestade que está te assolando, tire experiências dela, aprenda com ela, aprenda a ter fé no meio da dificuldade, aprenda a ter fé no meio das adversidades, aprenda a ter fé num momento difícil. Era isso que Jesus estava dizendo aos seus discípulos. A Bíblia diz que Jesus ele vai para a borda do barco, lá para a popa do barco, ele vai dormir. No meio de uma tempestade, quando eles entraram no barco, estão atravessando o mar da Galileia, estava tudo normal. Jesus falou, vou dormir. Aí se levanta a tempestade. E aí, o que Jesus queria dos seus discípulos? Que eles tivessem uma experiência com Deus, mas principalmente que eles colocassem em prática tudo aquilo que eles aprenderam, tudo aquilo que eles viviam com Jesus, a fé. Porém, quando eles veem que a oração deles não está tendo efeito, eles vão acordar Jesus. O Senhor não tem medo que nós vamos perecer? Em outras palavras, Jesus, você não está vendo que nós vamos morrer? E aí Jesus chega e fala assim, mas homens de pequena fé. Querido, sabe por que muitas vezes a tempestade se levanta na nossa vida e a gente parece que vai afundar no meio dela? Porque está faltando muitas vezes fé, muitas vezes viver a experiência com Deus. Então, aprenda uma coisa nessa noite, aquilo que você está passando é para que você possa ter experiência com Deus. Ai, irmão, mas machuca, mas dessas experiências você vai tirar lições para a tua vida profissional, para a tua vida ministerial, para a tua área da tua vida. Experiência, porque vai chegar momentos na tua vida que você vai ver outras pessoas passar o que você passou e você ter experiência de orientar, de ensinar, né? Então era isso que Jesus queria dizer, porque a partir desse momento que os discípulos enfrentam essa tempestade, que eles veem Jesus acalmar a tempestade, que eles olham um para o outro e dizem assim, que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? É a experiência que Jesus tinha com Deus. Era experiência. Então,
A próxima vez que esses discípulos enfrentassem uma tempestade, eles teriam experiência. É como você ir trabalhar num tipo de serviço. Aí você fala assim, mas eu não tenho experiência nesse serviço. Mas com o tempo você vai tendo experiência. Com o tempo você vai se aperfeiçoando. E é nas dificuldades que nós temos que nos aperfeiçoar. É no meio dos momentos turbulosos que nós temos que usar a nossa fé, usar a nossa ousadia, usar aquilo que Jesus nos entregou, que é ousadia, coragem, fé principalmente, porque as coisas podem estar tudo difícil, mas se você não tiver fé baseado, firmado na rocha, querido, você se desespera. Eu não estou dizendo aqui que tem adversidades na tua vida que você não vai se desesperar. A gente se desespera muitas vezes, mas aí a gente lembra de onde a gente estava, lembra onde nós estamos e confiamos no Deus que nós servimos. Então, independente da situação que você passe, pegue experiências nela, aproveite as oportunidades que muitas vezes Jesus te entrega. Os discípulos, o que Jesus queria, Jesus ensinou eles a orarem, eles viram Jesus expulsar demônios, curar leprosos, ressuscitar mortos, mas muitas vezes faltava fé. Eles vão usar a sua fé só quando Jesus é morto, depois ressuscita, depois faz ascensão ao Pai. Aí eles vão praticar aquilo porque enquanto eles estavam andando com Jesus, Jesus resolve, Jesus faça. Mas agora eu te falo, se nessa tempestade Jesus não está, eles não tinham que praticar a sua fé, eles não tinham que tentar orar. Então é que nós precisamos entender nessa noite que a nossa fé é a base para nós nos sustentar. Amém? Amém. Quero mandar aqui um abraço para o Reginaldo, né? Ele mandou um abraço aqui pra gente, né? Deus abençoe, Reginaldo. Dizendo, estou ligado. Que Deus abençoe a sua casa, viu, Reginaldo, a sua família grandemente. E muitas das vezes é como o Silvio disse. Eles viram Jesus, eles andaram com Jesus. E eles deixaram tudo para Jesus. Jesus resolve aí, Jesus faz isso, Jesus faz aquilo. E muitas das vezes nós deixamos Jesus resolver. Mas tem coisas que é eu e você, nós temos que tomar atitude. Nós temos que se levantar e tomar a nossa atitude. É como eu falei aqui terça-feira. Nós temos que nos colocar na posição de servo. Lá em Ezequiel diz, filho do homem, se coloque em pé que eu falarei contigo. Não estamos dizendo que ele estava dormindo, né, sentado, dizendo em posição. Nós temos que estar no que esperto, do que Deus tem para nós. Nós estamos aqui pregando. Nós estamos aqui pregando hoje uma palavra do Senhor. Até o Reginaldo comentou aqui, né, na meditação da palavra. A gente tem que meditar na palavra do Senhor, porque o Senhor, Ele é aquele que Ele sabe do amanhã, do que eu vou passar, Ele sabe do que você vai passar. Então nós temos que deixar na mão dEle. Mas muitas das vezes Ele espera eu e você. Eu e você, nós temos que saber o que Ele quer de mim e de você. Porque se eu cruzar os braços e deixar Ele, só Ele fazer, Ele pera, ô filha, vai lá filha, faz alguma coisa. Porque se você está esperando um emprego, você espera deitado, assistindo televisão, em casa, o serviço vem? Pode vir sim na sua porta, mas você tem que levar seu currículo, você tem que ir atrás para o Senhor abrir as portas. E assim eu digo para você na luta que você está passando. Você já clamou, você já chamou o nome do Senhor? Porque só Ele pode acalmar a tempestade, o vento, com a sua ajuda sim. Você tem que dobrar os seus joelhos e orar e falar com o Pai. Porque os discípulos, eles estavam o quê? Dormindo. Jesus estava dormindo, perdão. Jesus estava dormindo. Porque ele sabia o que ia acontecer. Ele estava descansado, ele sabia, porque ele sabia quem estava com ele, que era Deus. Porque ele é Deus. E Jesus, ele sabe de tudo, mas os discípulos, alguns deles, a Bíblia não relata ali, mas um deles poderia estar dormindo, né? Ali, a hora que viu o barco balançar, ele falou, nós vamos morrer. Vamos chamar, né, aquele que faz tudo por nós. E foi lá chamar Jesus. Jesus, ei, levanta, acorda aí, ó. Nos ajuda, porque senão nós vamos morrer aqui. Mas se eles tivessem a fé que Jesus ensinou a eles, eles poderiam clamar e falar, mar, acalma. Porque como o Silvio acabou de dizer, eles só foram praticar aquilo que ele aprendeu somente quando Jesus morreu na cruz, quando Jesus morreu por mim e por você. Ali eles se tocaram, epa, agora a gente não tem mais Jesus. Agora tem que ser eu e eu.
Então assim, nós temos que entender o chamado que Deus tem na nossa vida. Porque nós ficamos muitas vezes olhando só para as lutas, e esquece do chamado que Deus tem na nossa vida. Esquece daquilo que Deus tem para mim e para você. A gente esquece, porque nós ficamos preocupados, muito focado naquilo, no problema. Esquece que nós servimos um Deus que pode todas as coisas. Hoje você pode estar passando por uma situação que você está desesperado, você não sabe o que fazer. Mas o Senhor diz para você: acalma, espera porque eu estou entrando com providência. Eu estou acalmando essa tempestade, eu estou na proa do barco com você. O barco não vai afundar, porque eu estou contigo. E se o barco chegar a afundar, eu te pego pela mão e te levanto. Porque o nosso Deus, Ele sabe de tudo. Ele sabe daquilo que você é capaz. Cada um de nós temos uma cruz. A cruz que eu carrego, talvez você não conseguiria carregar. A cruz que você carrega, talvez eu não aguentaria. Deus, Ele dá a prova na medida que nós podemos sustentar. Ele nunca dá mais e nem menos. Tem gente que fala assim, né, amor? Ah, mas Deus, tem um ditado, né? Deus nunca tarda, né? Não, Ele sabe a hora certa, irmãos. Deus tarda. Deus, Ele sabe a hora, o momento certo. Ele chega na hora exata. Na hora exata. Então Ele sabe. Se for para ser hoje, vai ser hoje. Se for para ser amanhã, vai ser amanhã. Porque o ontem já ficou. Lembra que o ontem já passou. Você tem que olhar para o amanhã. E o Senhor diz na palavra dele: descansa. Aqui, ó, aqui em Mateus 11, 28. É que eu não estou enxergando muito bem. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei um descanso. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você tem já colocado nas mãos do Senhor, então Ele manda dizer para ti: coloca nas minhas mãos, porque o fardo dele é leve. O fardo do nosso Deus é leve. Então Ele toma sobre si tudo aquilo que está te tirando da presença dele. E Ele diz aqui, ó: e aprendam, ó, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Nós temos que aprender. Às vezes surgem situações que você tem que parar. O que o Senhor faria nesse momento? O que o meu Deus faria? Como que Ele agiria nesse momento? Ele ia responder? Ele ia esbravejar? Não, Ele ia tratar com amor. Ah, mas irmã, me trataram com desprezo, me falaram palavras que machucou meu coração. Você quer que eu ainda trato com amor? Sim. É difícil? É. Não vou dizer que é fácil, não é fácil. É difícil. Mas o Senhor, Ele nos ensinou. Na palavra dele diz: ame o seu próximo como a si mesmo. Se você não amar o seu próximo, você não se ama. Você tem que amar o seu próximo como a si mesmo. Porque eu não posso desejar para o meu marido o mal. Porque se eu estou desejando o mal para o meu marido, eu estou desejando o mal para mim. Eu tenho que desejar para ele aquilo que eu quero para mim. Só o bem. Nós temos que aprender a amar aqueles que também, que às vezes nos maltrata, porque tem, irmãos, tem. Eu digo que todas as casas, toda a família, todo mundo são iguais. Eu sempre dizia para minha mãe: a casa do vizinho a gente olha, a gente pensa que é diferente, que é melhor, que a gente não vê briga, a gente não ouve, mas toda casa tem. Mas a gente tem que saber que o nosso Deus, Ele está ali dentro, Ele está aí dentro da sua casa, sabendo tudo que você está passando. Mas a sua casa é abençoada, como a casa do seu vizinho, como a casa dos seus familiares, porque o Espírito Santo está lá nesse momento, agindo ao seu favor e fazendo aquilo que você não conseguiu fazer com a sua mão. O Senhor vai lá agora com as mãos dele e faz. Ele cura, Ele liberta. Aquele que você olha e fala assim: não tem mais jeito. O Senhor diz assim:
calma, porque eu estou entrando com providência agora nesse momento. Estou agindo lá, onde você olha e fala, não tem jeito, tem. E vai chegar a resposta para você daquilo que você tem clamando, do que você está clamando e pedindo a Deus. Amém? Eu quero passar aqui para o Silvio. Antes de passar para o Silvio, eu quero mandar uns abraços aqui. Deixa eu pegar aqui. A irmã Luzia Mulari, que Deus abençoe a sua vida, irmã Luzia. A irmã Vera, paz do Senhor, irmã Vera. Ela mandou para a sua irmã Valquíria, paz do Senhor, irmã Vera. Que Deus abençoe a sua vida. Vera Silva também, entendi. Isso. A irmã Valmira, que sempre está aí conosco. Que Deus abençoe a sua vida, irmã Valmira, grandemente. Esse eu vou deixar você falar. O meu amigo o pastor Edson Caetano tá lá em Paranaguá. Ei, pastor, como é que tá as coisas em Paranaguá aí, pastor? A gente sabe que as igrejas aí estão restritas de muita coisa, mas a palavra de Deus continua sendo pregada. Deus abençoe a vida do meu amigo pastor Edson aí, que também tem umas lives de ensinamento profundo. Deus abençoe, viu, pastor Edson? Deus abençoe. Queridos, deixa eu te... Olha, se nós for pro versículo 25 do livro de Mateus, capítulo 8, versículo 25, lá na parte final do versículo vai dizer assim, ó, os discípulos vão falar para Jesus, salva-nos, que perecemos. Aí no versículo 26, Jesus vai dizer assim, ó, por que temeis, homens de pequena fé? O que Deus quer falar nessa noite, irmão Silvio? Deus quer falar que muitas vezes a gente vai ter situação que nós vamos clamar a Deus, salva-nos, né? Ajuda-nos. E aí Deus vai olhar, contemplar do céu e vai dizer assim, por que temeis? Você não serve um Deus poderoso? Você não serve um Deus fiel? Você não serve um Deus verdadeiro? Você não serve um Deus que pode todas as coisas? Porque a Bíblia nos ensina, tudo que é impossível a nós, seres humanos, é possível a Deus. Então não temeis. Deus está dizendo nessa noite, não teme, queridos. Coloque diante de Deus toda a sua angústia, todo aqui talvez que está te afligindo, mas não perca a tua fé. A tua fé é essencial. Jesus queria mostrar para os seus discípulos, como eu disse, atravessando o mar da Galileia. O pastor Edson disse que está chovendo lá em Paranaguá. Tá bom para comer uma pizza então, pastor Edson. Mas querido, deixa eu falar um negócio para vocês. As experiências que Jesus queria que os seus discípulos aprendessem, vivessem com Ele, e eles viveram uma experiência muito grande com Jesus. Atravessando o mar da Galileia, enfrentando uma tempestade, indo para a ilha do Gadareno, vendo um homem endemoniado, um homem que a Bíblia diz que andava amarrado em cadeias, que ele andava se cortando em sepulcro, andava nu, atacava as pessoas. São experiências que os discípulos viveram com Jesus. Aí quando a gente fala de experiência, irmã Valquíria, pastor Agileu, pastor Edson, você que está nos assistindo aí, pastor Júlio, lembra quando Jesus ele vai para a transfiguração? Ele levou com ele quem? Levou com ele Pedro, João e Tiago. Esses homens viveram experiências, vendo Moisés, vendo Elias, conversando com Jesus a respeito do ministério de Jesus, a respeito da morte de Jesus. São experiências que eles jamais esqueceram, jamais perderam essas experiências. Eu sei que hoje o texto fala de tempestade, mas as tempestades não servem para nós termos experiência com Deus, né? Então, viver a experiência com Deus é saber que Deus quer te usar, e por mais que Deus te use, vai chegar momentos na nossa vida que nós vamos pedir socorro a Ele, nós vamos clamar, salva-nos. Era o que os discípulos estavam clamando, os discípulos estavam temerosos, com medo, mas eles esqueceram tudo aquilo que eles vinham vivendo com Jesus. Quando eles lembraram, falaram assim, não, o mestre está dormindo, mas é o único que pode acalmar essa tempestade aí. E aí Jesus vem e fala assim, homens de pequena fé, eu orientei vocês, eu ensinei vocês, eu falei com vocês, use a fé que vocês têm, querido. Quando a Bíblia nos diz que Jesus fala aos seus discípulos, a vocês eu dou autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos, para ressuscitar mortos. Aonde vocês colocar a mão de vocês, dentro da casa de vocês, vocês não precisam chamar o irmão Silvio para ir na tua casa orar, para Deus abençoar a tua casa. Você tem essa autoridade. Você pode erguer a mão aí dentro da tua casa e dizer, Senhor, abençoe o meu lar, abençoe a minha família, alcance aquelas pessoas, Senhor, que eu estou orando. Senhor, que os meus filhos sejam bênção na tua presença, que o meu esposo seja bênção na tua presença, que a minha esposa seja abençoada na tua presença, que a minha casa venha servir o Senhor verdadeiramente. E aqui eu não estou falando de religiões e nem placa de igreja, eu estou falando de experiência com Deus, de você colocar diante de você alguém que tem o poder para transformar, mudar, restaurar e curar e libertar. Isso se chama Jesus Cristo. Então viva a experiência com Deus. Tem pessoas que
que elas chegam nos cultos, elas entram de uma forma e saem da mesma forma. Quinta-feira eu ministrava na igreja, eu falava assim, gente, não importa a forma que vocês entram, não importa a forma que vocês chegam, o importante é a forma que vocês vão sair, cheio de poder, cheio de graça, cheio de unção, cheio de Deus. Então as pessoas hoje, elas buscam muito prosperidade, elas buscam muito outras coisas e esquecem de buscar a Deus, de ter experiência com Deus, de viver experiência com Deus. E Jesus vem nos ensinando desde o princípio, desde do seu surgimento no Mar da Galileia, ensinando aqueles homens, ensinando eu e você, que nós precisamos ter experiência com Deus, mas principalmente nós precisamos ter fé. Tempestades vão surgir na nossa vida, irmão Silvio? Vai, um monte. Mas nós temos que ter convicção da nossa fé, daquilo que nós servimos, daquilo que nós acreditamos. A Bíblia diz que o povo de Israel estava todo perdido, parte dele. E aí Josué chega e fala assim, o negócio é o seguinte, gente. Eu não sei o que vocês querem para a tua vida. Eu não sei o que vocês querem levar de experiência com Deus. Eu não sei o que vocês estão esperando de Deus. Mas uma coisa eu sei. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Então você e a sua casa tem que servir ao Senhor. Tem que pegar base na tua fé. E a tua fé é o alicerce da sua casa. A sua família é o início do teu ministério, né? Você não pode perder base, que é a tua família. Porque se você tem uma família destruída, se você tem uma família que ninguém conversa com ninguém, se você tem uma família que ninguém se dá, o teu ministério não funciona. Porque o teu ministério primeiramente é a tua família, tua esposa, teus filhos, e depois sim você servir bem a obra. Porque a Bíblia nos ensina que que o Paulo, escrevendo a Timóteo, falou assim, Timóteo, eu sei que você almeja ser um grande obreiro na casa do Senhor, que você tem essa convicção no teu coração, mas aprenda uma coisa, Timóteo, aprenda primeiramente a governar a sua casa, para depois você governar as coisas de Deus. Porque não adianta, se você se perder na sua casa, você não consegue fazer as coisas de Deus perfeitamente. Então, queridos, aprenda uma coisa nessa noite, viva experiências com Deus. Uma coisa que eu sempre falo, uma coisa que Deus adora nos seus filhos, é pessoas com ousadia, pessoas que lançam desafios, pessoas que colocam desafio diante de Deus. E aí Deus olha e fala assim, esse é ousado, né? Ousadia de chegar. Quinta-feira eu pregava falando a respeito de mudança na igreja, e aí eu citei Pedro. A Bíblia vai dar algumas qualidades de Pedro, que ele era às vezes meio grosseiro, era aquele obreiro que saía levando tudo no peito. Porém, Pedro a Bíblia vai dizer que ele era perspicaz, que ele era amoroso às vezes, que ele era às vezes lento de raciocínio. Jesus negou, mas era um cara apaixonado por Jesus. E a Bíblia diz que através do caráter de Jesus, o caráter dele foi mudado. E o caráter dele foi mudado como, irmão Silvio? Vendo o caráter de Jesus. Porque o Pedro grosseiro, o Pedro arrogante, não ia conseguir ganhar 3.000 almas se o caráter dele não é transformado, se o caráter dele não é mudado. Então, através do caráter de Jesus, a Bíblia diz que quando ele prega, ele abre a boca, ele vai com ousadia, cheio do Espírito Santo, ele ganha 3.000 almas. Eu falo uma coisa para você, pastor Agileu que está aí, pastor Edson, que sempre estão à frente de obra. É fácil ganhar 3.000 almas? É difícil ganhar uma, imagina 3.000. Mas por quê? Porque colocou ousadia diante de Deus, viveu experiências com Jesus. Aleluia. Quando você vive experiência com Jesus, ele te dá estratégia, ele te dá munição. Aí Pedro vai pregar, ganha 3.000 almas, e não é para a glória de Pedro, é para a honra e glória do Senhor. E o que impede de eu e de você não ser como Pedro, ser tanto outro homens como Paulo, que abriu várias igrejas, mas o principal de Paulo não era só abrir igreja, era formar grandes obreiros. Alguns decepcionaram, mas ele sempre esteve focado em ensinamento. Eram experiências que os discípulos de Paulo aprenderam com Paulo, os discípulos de Jesus aprenderam com Jesus, e nós estamos aprendendo hoje. Então, valorize muito o seu líder também, aprenda com o seu líder também, para que você possa ser muito usado por Deus. Amém? Amém. Aqui a irmã Eliane Lobo, lá de Santa Catarina, Navegantes. Nós ia pra lá, mas com essa pandemia. Que Deus abençoe. Ela manda um abraço a toda a nossa família. Que Deus abençoe a sua casa também, irmã Eliane. Que Deus abençoe o Uratã, a Aninha. Receba das bênçãos do Senhor sobre a sua casa. A irmã Ivanilde Galo, que Deus abençoe a sua vida.
o pastor Agileu comentou aqui, ó, Jesus estava ensinando a repreender os ventos e a tempestade. Os discípulos, e muitas vezes nós também, clamamos ao invés de declarar as bênçãos em nome de Jesus. Verdade, é verdade, pastor. A irmã Valmira falou que a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida e a sua família grandemente. A sua vida também, a sua Jéssica casa. entrou aí, irmã Maria, irmão Zé, Deus abençoe. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E muitas das vezes a gente está passando na tempestade, nos ventos, e em vez de a gente clamar e repreender, como o Silvio disse, a gente não precisa esperar um pastor, um obreiro na sua casa. Em vez de a gente erguer nossas mãos e repreender o que está acontecendo, a gente começa a murmurar, a gente murmura. Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou passando por isso? E daí você começa a murmurar, você acaba não entendendo o que o Senhor está querendo fazer com você. Porque eu e você, nós somos vasos na mão do oleiro. Então quem faz o que quer comigo, com você, é o nosso Deus. O que ele, como ele fez na vida de Jó. Ele permitiu que acontecesse na vida de Jó. E muitas das vezes na nossa vida, muitas das vezes não, todas as vezes, o que acontece na minha vida e na sua, é permissão de Deus. Irmãos, ó, tá balançando na câmera aí, ó, é o ventilador, tá, irmãos? Não é a gente que tá balançando, não. É o ventilador aí que de vez em quando ele passa, que tá muito calor. Então tá balançando aí a câmera. Mas, voltando aqui, a gente tem que aprender, a vez de murmurar, começar a clamar e erguer as nossas mãos ungidas, porque o Senhor nos deu autoridade. Porque o Senhor, ele disse lá naquela cruz: Pai, eu vou e deixo a vocês, eu vou pro Pai, pro céu, e deixo o meu Espírito para vocês, o Consolador, e dou autoridade sobre a vida de vocês. Ele falou, aqui a palavra do Senhor diz que ele nos deu autoridade, e que você está usando a sua autoridade, você está usando aquilo que o Senhor colocou, porque o mesmo Deus que estava com os discípulos no barco, ele está comigo e com você agora, nesse mesmo momento. Mas a gente faz igual o Senhor fez agora, a gente encosta, minhas costas doem, cruza os braços e espera. Às vezes a gente levantar e repreender o que está acontecendo, começar a olhar e falar: não, é como eu falei terça-feira passada, eu estava aqui, eu não estava aguentando de dor no meu corpo, eu estava me sentindo ainda mal, mas eu falei: não, o Senhor me levantou para fazer a obra, e eu vou fazer o que o meu Deus me colocou para fazer. Porque a partir desse momento que eu fiz a live, eu melhorei. Porque o Senhor, ele sabe, é aquilo que ele colocou na minha mão. Porque ontem o Miro pregava e eu estava prestando atenção. Nós somos servos. Nós temos que levar a palavra do Senhor. Porque as pessoas, elas estão sedentas. Hoje a gente vê aí essa pandemia e as pessoas elas estão vendo que Jesus está voltando. E elas estão querendo se batizar, elas estão querendo buscar a presença de Deus. Eu fico feliz quando uma pessoa fala para mim assim: eu estou buscando a Deus, eu estou clamando, eu estou querendo aprender mais do Senhor. Porque ele sabe que a vinda do Senhor está próxima. E como que nós estamos? Como você está? Como que você está nesse momento? Como que a sua casa está? Como está o seu lar neste momento? Irmã Valquíria, meu lar nesse momento está meio bagunçado. Ora, levanta de madrugada, levanta suas mãos, clama pelo nome do Senhor. Senhor, entra dentro, convida o Senhor, faz igual Zaqueu. Vai lá na casa, vamos lá em casa, Senhor, entra aqui na minha casa, né? Entra aqui, faz a sua vontade, faz o seu querer. Porque a gente convida muita gente, mas esquece de convidar quem é o principal, que é Jesus Cristo, o nosso Deus, o Espírito Santo. Quando você acordar, fala: Espírito Santo, bom dia, fica comigo nesse dia, fica comigo nessa semana, né? Fica comigo nesse momento que eu estou passando. Porque muitas das vezes a gente se desespera, às vezes a gente fica desesperado, a gente não vai ver o agir de Deus. Mas nós temos que entender que Ele está clamando, nós estamos clamando, e o Senhor está respondendo às nossas orações.
como ele respondeu a minha oração essa semana passada, ele vai responder a sua. Nós estamos passando por momentos difíceis e eu vejo a mão de Deus sobre a minha casa. Eu vejo a mão de Deus sobre a minha família, nos abençoando. A luta é grande? É sim, a luta é grande. Mas o meu Deus é maior. Eu tenho que entender, você tem que entender que a luta que você está passando é grande. Mas o seu Deus é maior que tudo que está acontecendo. O nosso Deus, ele é maior que essa tempestade que os discípulos estavam passando ali naquele momento. O Senhor deixou essa mensagem para ensinar para mim e para você confiar e ter mais fé, confiar mais nele, ter mais fé. E você, muitas vezes, a gente deixa de acreditar que eu e você, nós somos profetas, nós somos servos cheios da graça e da presença de Deus. Porque às vezes as pessoas chegam e falam: irmão, ora por mim. Nós oramos e as pessoas são curadas, as pessoas são libertadas. Não porque nós somos bons, porque o nosso Deus, ele é misericordioso. E Ele faz na vida daqueles que têm fé. Então exercite a sua fé. Clame o nome do Senhor. Querido, deixa eu chamar a tua atenção aqui para nós encerrarmos. No versículo 27, diz assim, Mateus 8, 27. E aqueles homens se maravilharam. Quando Jesus repreende a tempestade, eles ficaram maravilhados. Quantas pessoas têm se maravilhado com as coisas que Deus fez? Mas elas vê Deus fazendo na vida das outras, porque elas não têm experiência com Deus. Elas não viveram experiência com Deus. Elas não buscam viver experiência com Deus. Tem dois textos que eu gosto muito. João capítulo 2 e Atos capítulo 2. Em João capítulo 2, se você for ver, a Bíblia diz que Jesus ele está numa festa de casamento em Canaã. E a Bíblia diz que lá vai ser o primeiro milagre de Jesus. Vai acabar a água, e vai acabar o vinho e ele vai transformar a água em vinho. Em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que os discípulos estão no templo orando, e aí vem um vento impetuoso e eles são cheios do Espírito Santo. Aí você vai me perguntar assim: irmão Silvio, o que tem a ver esses dois textos? Tanto na festa de casamento como em Atos, sabe por que aconteceu? Porque tinha a presença de Deus. Aleluia. Independente do lugar onde você esteja, as coisas só vai acontecer se tiver a presença de Deus. Glória a Deus. Então, não adianta ter uma igreja cheia de gente se não tiver a presença de Deus. Não adianta ter uma casa que todo mundo coloca louvor o dia inteiro, fala de Deus, se não tiver a presença de Deus. A presença de Deus é essencial. A minha esposa diz: a gente convida tantas pessoas para vir na nossa casa, mas a pessoa principal que deve estar dentro da nossa casa se chama Jesus Cristo. Muitas vezes é a última a gente convidar. Então, a gente se maravilha com as coisas. Nossa, olha o que Deus fez na vida daquela pessoa, olha o que Deus fez na vida dessa. E se maravilha como os discípulos se maravilharam vendo Jesus repreender a tempestade. Porém, não basta a gente só se maravilhar, a gente tem que participar disso. A gente tem que ter essas experiências com Deus, ter esse relacionamento com Deus. A Bíblia diz que Deus criou o homem, posteriormente a mulher, para quê? Para que tivesse relacionamento com Deus, intimidade. Isso fala de intimidade. Mas através do pecado, eles não é que Deus os abandonou, mas aquele relacionamento íntimo que eles tinham no jardim se perdeu. E nós temos que buscar isso. E como o primeiro passo foi dado, Jesus morreu na cruz por mim e por você. Então Deus sempre olhou para o seu povo, querendo que o seu povo tenha experiência com ele, que o povo se volte a Ele, que o povo o adore. Então muitas vezes a casa, o que o pastor Edson, deixa eu só comentar o que o pastor Edson colocou aqui. Quando Jesus Cristo está em casa, Ele vai detectar os problemas e vai resolver os problemas. É muito importante ter Jesus em casa. A tempestade pode existir, porém vai ter bonança. É isso aí, pastor Edson. Glória a Deus, verdade. Sabe por quê? Casa vazia, quando eu falo casa vazia, eu estou falando de coração. Se tiver vazio, o diabo vai querer fazer morada. O teu coração tem que estar cheio do Espírito Santo, cheio de amor, cheio de compaixão, mas principalmente cheio de Deus. Quando você abrir a boca para falar com alguém, a pessoa olhar para você e falar assim: nossa, como esse é um homem, uma mulher de Deus, que palavra que eles têm para nos falar, né? Mas quando a casa está vazia, aí a casa está bagunçada. A Bíblia diz que a mulher perdeu a dracma dela, e o que ela fez? Ela foi varrer a casa, ela foi ajeitar a casa até encontrar. Ela não parou enquanto ela não achou, mas tem muitas pessoas parando.
hoje eu estou na igreja, mas me decepciono, vou sair da igreja, o pastor falou uma palavra que eu não concordo, eu estou indo embora, e esquece que quando ele faz isso, ou quando ela faz isso, não está magoando só o seu líder, está magoando a Jesus, porque Jesus pagou um preço muito alto pela minha vida e pela sua salvação e pela minha. E nós temos que valorizar isso, queridos, em nome de Jesus. Então, vai haver na nossa caminhada cristã, nós vamos ouvir muita palavra que não nos agrada, vamos falar muita palavra que talvez pode não agradar as pessoas, mas principalmente, nós precisamos ser cheio de unção, cheio de poder, cheio de graça de Jesus Cristo. E principalmente, cheio, né, do Espírito Santo. Ter ousadia diante de Deus, buscar experiência com Deus na madrugada, não só na madrugada, mas em toda a nossa caminhada, viver experiência com Deus. Até esse dia eu falava assim, que quando eu chegasse no céu, nem eu creio que eu vou estar lá, vocês vão estar lá. Eu disse que eu queria perguntar para Davi assim: Davi, conte das suas experiências que você viveu, né, de guerra, de ser pastor de ovelha, de Deus te tirar de um pasto cuidando de ovelha e te levar a ser rei durante 40 anos. E aí ele vai contar as experiências, as guerras, tudo, e depois ele chegar e falar assim para mim: agora você conta as suas. E aí, o que eu vou ter para contar? Que experiência que você vai ter para contar para Deus? Que experiência que você vai ter para falar para tanto homens e mulheres que foram tanto abençoados, tiveram dificuldade? Pensa que eles não tiveram. Se você estudar as mortes dos discípulos, vocês vão ver, exceção de João, que morreu de velhice, os demais tiveram mortes cruéis, mas eles viveram experiências com Deus. Por amor a Cristo, eles passariam tudo de novo, viveriam tudo de novo. Eu e você temos que ter o mesmo pensamento, mas baseado, que as tempestades vão surgir, mas que a gente tem fé. Amém, querido? Fique com essa palavra. E para me encerrar, como o pastor acabou de dizer, né? Não só a nossa casa, o nosso coração, mas sim a nossa casa, estrutura, casa onde nós vivemos. Porque, como o Silvio disse, não adianta a gente ouvir louvores, mas a presença do Senhor, ela tem que estar. Porque a presença do Senhor, ela alcança a vizinhança, ela alcança aqueles que estão ali ouvindo você orar. Às vezes você ouviu um louvor, porque às vezes eu estou aqui ouvindo os meus louvores, o Silvio chega e fala assim: você está surda? Eu falo: não estou surda, eu estou ouvindo, porque eu ouço as músicas dos vizinhos, porque eles não podem ouvir os louvores. Eu nem ligo para os meus vizinhos, eu ligo para que eu quero louvar, eu ouço o meu louvor e pronto, acabou. Eu canto desafinado, mas eu louvo o meu Deus, porque o meu Deus, ele tem que ser adorado. Você está lavando louça, você tem que adorar a Deus. Você está dirigindo, você tem que adorar a Deus. Nós somos imperfeitos, porque muitas das vezes nós somos falhos. Às vezes a gente adorar, a gente murmura. E o Senhor, ele já nos ensinou que a murmuração não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Nós temos que pedir perdão a Deus quando a gente murmura, porque a gente atrasa as nossas bênçãos. Talvez Deus já está assim com a mão estendida para derramar sobre a sua vida. Você murmurou, o Senhor fala: não tá pronto ainda. Não está pronto ainda para receber. Então nós temos que buscar mais de Deus, mais do Senhor. Nós temos que buscar, porque o Senhor, ele tem para nos oferecer, ele tem para nos dar tudo aquilo que você tem buscado, bênçãos espirituais, bênçãos materiais, matrimoniais, sentimentalmente. Tem pessoas calmas, tão angustiadas, que do jeito que ela deita, ela levanta e não agradece a Deus, porque o foco dela está no problema. Eu já disse aqui, o foco tem que ser Jesus, o foco tem que ser o nosso Deus, porque Ele é maior do que você do que essa dificuldade, do que você está passando. Você pode, às vezes você olha para a sua dificuldade, para aquilo que você está passando e fala assim: eu não tenho força, eu não consigo continuar, eu vou parar, eu vou desistir. Mas o Senhor, Ele está contigo, Ele está te sustentando, Ele está te protegendo, Ele está te dando força, dizendo: filho, filha, prossiga, porque a vitória já é sua, a vitória já está próximo, a vitória é entregue nas suas mãos. Mas é como o Senhor disse, muitas das vezes nós temos que ter mudança, e para nós termos mudança, nós temos que ter atitude. Atitude
de ser perseverante naquilo que nós colocamos na presença de Deus, na presença do Senhor. Porque se o Senhor nos entregar muitas das vezes o que eu peço hoje, Ele me entregar agora, talvez eu não estou preparada para receber. E Ele sabe. Então Ele sabe do que você está preparado ou não para receber aquilo que você tem colocado nas mãos dEle. E a palavra do Senhor diz: aqueitai-vos o seu coração, porque o Senhor está trabalhando. O Senhor está agindo ao seu favor. Ele, como o pastor colocou, que está chovendo lá. Está chovendo bênçãos sobre a sua vida. Aleluia. Não é a água. É a água, a presença do Espírito Santo. É a água viva que desce do céu sobre a sua casa. O Senhor está derramando bênçãos sobre a sua vida. O Senhor está dizendo nesse momento: acalma a tempestade, acalma o vento. Porque quando a tempestade vem, aqui em casa tem uma pessoa que é muito medrosa. A Maria Vitória tem medo. Começou a dar um vento, ela já fica, vixe, ela tem que estar perto de mim. Ela fala: ai mãe, ela estava no centro e começou a dar um temporal lá, balançar tudo. Ela começou: vambora, porque ela disse que quando está perto de mim, é como Jesus. Quando a gente está junto com Jesus, a gente se sente firme, a gente se sente cuidado, protegido. Mas nós temos que entender quando o Senhor está do nosso lado, porque muitas das vezes Ele está te carregando no colo, Ele está cuidando de você, sarando as suas feridas, e você nem está aí, você nem está percebendo que o Senhor está do seu lado. Porque o Senhor, Ele cura as feridas, Ele cura a alma que está angustiada, que está passando por momentos difíceis. Mas você tem que clamar e buscar a presença dEle, dobrar os seus joelhos e clamar. Clamar, porque Ele está entrando com providência. E não se esqueça de agradecer. Você tem que agradecer, aprender a agradecer aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Porque não é só luto, eu creio que não é só luto, eu creio que o Senhor tem te abençoado. Como o pastor acabou de dizer aí, tem bonança chegando na sua casa, na sua vida. Nós temos que ser fiel e agradecer a Deus e entender. Então eu digo para você: clame e confie no Senhor. Confie no Senhor. Eu vou deixar só esse último versículo aqui, em Jeremias 33:3. Clame a mim, e eu responderei, e lhe darei coisas grandiosas. Coisas grandes o Senhor tem para você, o Senhor tem para mim. E insondáveis, que você não conhece. Tem coisa que você ainda não sabe que o Senhor está fazendo, que o Senhor está agindo. O Senhor está trabalhando ao seu favor. Coisas grandes chegarão nas suas mãos. Coisas grandes o Senhor vai lhe dar. Mas clame ao Senhor. Lá em Jeremias diz: clame a mim e eu vos responderei. Se você não clamar, o Senhor não vai te responder. Então clama ao Senhor e receba a palavra de Deus nessa noite. E convide Ele para estar com você, para dormir com você. Senhor, Espírito Santo, dorme comigo. Me dê uma noite tranquila de sono. Aquieta meu coração, porque o Senhor, Ele sabe e sonda o seu coração. Amém? Amém, queridos. Deixa eu só dar um abraço aqui para a gente encerrar. O Murilo César, Deus abençoe sua vida, Murilo, você e a sua casa, né? Trabalha conosco lá na empresa, né? O Silas também que entrou aí, todos vocês que entraram, Deus abençoe a vida de vocês. Queridos, para que eu possa encerrar aqui e orar, abençoar a vida de vocês, entenda que não é o lugar, o ambiente que fazem as coisas acontecer. O que faz as coisas acontecer é ter a presença de Deus. Tem presença de Deus aí? Então não teme, não se apavore. Deus vai entrar com a solução em nome de Jesus. Rapidamente aqui, deixa eu dar uns recadinhos para nós encerrarmos aqui. Lembrando que amanhã culto às 19 horas. Lembrando que há uma restrição aí de pessoas, caiu para 30% de novo, né? Então aí da capacidade das igrejas. Então o pastor soltou aí a lista. Você que é da comunidade evangélica Deus Vive aqui de Paranavaí, ele soltou aí a lista aí no grupo de WhatsApp. Então entre lá, coloca o teu nome para que você possa adorar a Deus. Lembrando que segunda-feira às 20 horas o meu amigo pastor Agileu vai estar aí trazendo uma live a partir das 20 horas com uma palavra tremenda, e que você também possa compartilhar, divulgar aí nos seus grupos. Então anote aí na sua agenda,
às 20 horas, pastora Gileu, segunda-feira, né? Marca aí na geladeira, anota aí num lugar onde você não se esqueça, para você ouvir o servo do Senhor trazer uma palavra de Deus. E Deus tem usado muito o pastor Gileu, não só nas lives, mas também quando ministra na igreja. Então, fique atento aí, porque Deus tem usado muito esse servo dele. Na terça-feira, se Deus nos der a graça, novamente eu e minha esposa estaremos aqui às 20 horas, trazendo mais uma live para você, falando um pouquinho mais daquilo que Deus tem falado conosco. Quarta-feira, pastor Carlos e pastora Neuza às 20 horas também, né? Você que possa, acompanha, assista, compartilha, porque Deus tem usado muito também esse casal de pastores para falar com a tua igreja. Deus tem usado muito. Na quinta-feira nós não temos live, mas nós temos culto na igreja. Lembrando que na quarta-feira, 19 horas, o pastor Carlos solta a lista. Você dê o nome e vai adorar o Senhor conosco. Na sexta-feira, meu amigo presbítero Almiro e a irmã cooperadora Paula, também Deus tem usado demais esse casal. E aí o propósito que nós estamos aqui, querido, toda semana fazendo, é para nós alcançar vidas, alcançar pessoas com a palavra de Deus. É a ferramenta que Deus nos deu aí, né, através das lives, né, meu bem, de levar, de alcançar pessoas, e pessoas estão sendo curadas, restauradas, salvas, através, ouvindo a palavra. Mas claro que não somos nós que curamos, restauramos, Deus está operando. E eu creio que Deus nessa noite falou com muita gente aí. Eu sei que Deus falou com muitas pessoas. Eu sei que muitas pessoas a partir de agora vão buscar ter experiências com Deus. Vão se acalmar na tempestade. Você tem autoridade para acalmar a sua tempestade. Coloque Jesus na borda do barco, no comando. Porque o barco, a tempestade, ela pode até, igual palmeira, balança para um lado, o eucalipto, né? Também verga, mas não quebra. Barco que Jesus Cristo está na pilotagem, não se preocupe, ele não vai afundar, né? A tempestade não vai afundar ele. Então creia que Jesus está trabalhando naquilo que você tem orado e buscado diante dele. Lembrando que aí no sábado, mais uma vez, se Deus nos der a graça, né, nós estaremos aqui ministrando a palavra de Deus. Terça-feira, às 20 horas, nós estaremos aqui. A minha esposa é responsável de trazer a palavra na terça-feira, já que na terça eu às vezes chego um pouquinho tarde do serviço. Então terça-feira vai estar ministrando, e no sábado eu estarei ministrando em nome de Jesus. Mas claro que se Deus falar comigo para ministrar na terça ou ela, né, todas as lives, não tem problema. O negócio é que Deus possa te abençoar. Lembrando somente que daqui a pouquinho eu subo essa mensagem no meu canal no YouTube. Entra lá, Silvio Palácio, se inscreva, aperte o sininho para você receber notificação. E lá tem vários vídeos, né, várias mensagens lá. Que Deus possa abençoar a sua vida também em nome de Jesus. Que mais? Acho que é só, né? Tem mais alguma coisinha para você falar? Não, só quero dizer para você. Comece a confiar mais no Senhor. Confia no Deus que você serve. Confia no Deus que te chamou, num Deus que te escolheu, num Deus que está de cada dia te sustentando. Porque a gente vê hoje, né, meu bem, muita gente ingrata, dizendo: eu não vou mais servir, não vou mais para a igreja, não vou mais ir para a igreja porque Deus não me respondeu, Deus não fez o milagre que eu queria, que eu preciso. Mas eu digo para você, a gente tem que dar graça em tudo que o Senhor faz na nossa vida, porque o nosso Deus, Ele tem nos sustentado, Ele tem nos guardado, Ele tem nos preservado a nossa vida. Então você agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito, pela sua família, pelo alimento que Ele tem colocado, pelas vestes, tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Eu sei que tem pessoas aí que estão me ouvindo, que tem recebido bênçãos espirituais da parte do Senhor. Não deixa isso se perder, como a mulher deixou perdeu a sua dracma. Não deixa se perder. Como foi louvado o louvor, tem que haver azeite na sua vida. A sua vida tem que estar transbordando do azeite do Senhor. Porque a lâmpada tem que estar acesa, esperando o noivo, porque nós não sabemos a hora que o noivo vai chegar. Então eu digo para você, fica firme na presença de Deus, porque o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. E cuidado, porque a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. O nosso coração tem que estar cheio da presença e do Espírito Santo de Deus. A gente está vivendo, como o Silvio disse, a pandemia. Eu digo para você, use máscara,
use álcool em gel, lave bem as mãos. Nós temos que orar e vigiar também, porque nós somos servos. Você é crente, você não é super-herói. Nós estamos arriscados sim a pegar, né? Eu creio que não, mas nós estamos arriscados sim. Nós vamos usar as máscaras, vamos, né, usar a higiene que nós temos que usar. E vai para a igreja porque ali na igreja tem álcool em gel, tem o tapete para você passar lá, limpar os pés, dar no produto que o pastor coloca, tem para medir a sua temperatura, tem o distanciamento. Vai para a casa do Senhor adorar e buscar a presença de Deus, porque o Senhor está lá te esperando também, porque o Senhor, Ele quer encher até o vaso transbordar. E eu sei que você está transbordando da presença de Deus. Eu sei que o Senhor, Ele está transbordando pessoas. E o Senhor manda dizer para você, não é para você guardar para você, é para você passar para aqueles que estão precisando. Ore, liga para a pessoa e ore por ela. Ore por ela pelo seu telefone. Não usa somente o seu celular para você ficar olhando o Facebook, WhatsApp, não. Evangelize também, porque o Senhor, Ele está voltando, Ele está próximo de vir buscar a sua igreja. O noivo está vindo buscar a noiva. E como que nós estamos? Então eu digo para você, fica firme na presença de Deus, porque o Senhor tem algo maravilhoso. Já entregou nas minhas mãos e na sua. Eu recebo a minha porção. Você também receba a sua porção nessa noite. Amém? Amém, queridos. Você pode ficar com essa palavra. Antes de orar com vocês, só lembrando que aí também nosso amigo pastor Edson aí, ele tem as lives dele na semana. Se você tiver a oportunidade de assistir, assista. É bênção de Deus. Eu, quando tenho a oportunidade... Coloca aí, pastor. Coloca os dias aí, pastor Edson, né? Se você puder assistir também, você vai ser muito abençoado. Que Deus usa muito esse homem também, né? Desde o tempo do rádio, né, pastor Edson? Aqui em Parnavaí, eu já falei isso aqui. Ele parecia que tinha um batalhão com ele na programação de rádio. A gente ia ver, era só ele lá dentro, mas Deus usando muito. Então, era ele e o Espírito Santo. Ele, o Espírito Santo, a Trindade lá com ele, né? E o Cid. E o Cid. Eram dias, né? Eu já falei aqui, ele fazia um horário, a gente fazia um horário depois, né? E aí quando nós chegava lá, estava aquele tropé abençoado. E olha que Deus usava muito, Deus está usando. E eu sei que aí em Paranaguá, pastor Edson, onde o senhor está, Deus tem te usado muito. Eu sei que muitas vidas têm sido aí restauradas, curadas, libertadas através de Jesus, mas usando o servo dele para pregar a palavra de Deus. Então Deus abençoe a sua vida, a vida da sua esposa. E assim que a gente tiver a oportunidade, então, também participando aí da live do pastor. Então o senhor possa colocar aí também, aí as pessoas possam estar aí assistindo. Ele sempre pregando e falando sempre muito alegre a palavra do Senhor, porque o crente tem que ser alegre, né, pastor? Tem que ser alegre, nós somos crentes alegres, porque o nosso Deus, Ele gosta de alegria, Ele gosta de ver os seus filhos, os seus servos alegres, e nós temos que ser alegres. Essa semana uma pessoa falou para o assim, eu gosto de ver a live de vocês, porque vocês, de vez em quando vocês brincam. Sim, nós brincamos, porque a palavra do Senhor, ela é pregada sim, mas o Senhor, Ele gosta de alegria, Ele gosta de festa, então nós temos que ser alegres, porque o nosso Deus, Ele gosta de alegria. Ele gosta de ver nós alegres. Olha, ele colocou aí, ó. Aqui estou no rádio também. Ele está na rádio também. Ele gosta. Ele gosta. Pastor Edson. E a gente fica feliz quando a gente ouve o pastor Edson também, né? Ela fazendo as suas lives, olha lá. Obrigada pela palavra. A gente gosta porque a gente dá risada, né? Ele gosta muito de brincar. Eu gosto muito, a gente gosta muito de ouvir também o senhor falando, o pastor Edson. Deus usa muito, como usa o pastor Agibeu, como usa os outros irmãos aí nas lives, né? Usa aí o Miro, né? Usa os irmãos nas lives, né? O pastor Júlio, sempre aí, eles também estão fazendo a sua live. Eu sempre estou ali ligadinho ao meio-dia com ele. Então, assim, Deus tem usado os servos dele. Mas eu e você, nós temos que estar com os nossos ouvidos atentos para ouvir o que Deus está falando. Porque às vezes a palavra entra aqui e sai aqui. Não, a palavra tem que entrar aqui e cair aqui no coração. Amém? Amém, querido. Vamos orar então para nós agradecermos a Deus. Eu quero que você, se puder, compartilhe essa mensagem, possa alcançar muito mais vidas em nome de Jesus. Você que pode, curva a sua cabeça aí, coloca diante de Deus agora aquela tempestade que talvez está aí, talvez não é na sua vida, mas na vida de alguém, e que Deus possa repreendê-la em nome de Jesus. Ora pela vida do Juliano e do Tafarel.
Amém. Juliano e Tafarel. Vamos colocar então. Da Maju. Em nome de Jesus. Amado Deus, querido Pai, nessa noite eu te louvo, eu te engrandeço, exalto e glorifico o teu nome. Pai, eu quero que o Senhor possa abençoar cada família que assistiu esta live ou vão assistir. Abençoe a vida dos teus filhos, repreenda na vida deles qualquer tipo de tempestade que o inimigo tentar se levantar contra a vida deles, seja repreendido no poder que há no teu nome, Jesus. Pai, que você possa cobrir cada um com o teu sangue, com a tua graça, com a tua unção, e derrama chuvas de bênção e de poder sobre a vida dos teus filhos. Pai, onde eles pisarem as plantas dos pés deles, eles possam ser abençoados e também abençoar. Pai, que o teu Espírito Santo venha sempre estar com eles, falando no seu coração, falando, Pai, através do teu Espírito. Deus, eu quero aqui também apresentar diante da tua presença, do teu altar, a vida da Juliana, a vida do Tafarel, da Maju, Pai, que estão passando um momento difícil, mas eu sei que o Senhor já entrou com a providência e a cura e o milagre já está acontecendo. Pai, eu sei que cada um que está assistindo essa live também precisa talvez de um milagre, de uma restauração, precisa de uma cura, precisa de algo impossível. E a tua palavra diz que as coisas impossíveis cabem a ti, Pai. Então que o Senhor possa, Pai do céu, contemplar e tudo aquilo que for da sua vontade, do seu querer, Pai, que o Senhor possa nos abençoar. Pai, abençoe cada igreja que está ou estará amanhã falando do teu nome e da tua palavra. Abençoe os teus servos que serão usados por ti. Pai, que o Senhor possa usar o pastor Agileu na segunda-feira na live, tremendamente como o Senhor tem usado e cada um membro. Abençoe a vida do teu servo lá em Paranaguá, o pastor Edson. Abençoe, Pai, o pastor Júlio, o pastor Roberto, que estiveram aí acompanhando essa live. Abençoe cada vida, Pai. Eu quero apresentar a família de todos diante do teu trono, diante do teu altar, porque na nossa casa o que tem que reinar se chama Jesus Cristo. E nenhuma tempestade vai chegar na nossa tenda, porque estamos cobertos com o poder do teu sangue. É o que eu oro nessa noite, pedindo um final de semana abençoado, cheio de vitória, cheio de conquista, cheio de experiências com o Senhor, porque tu és Deus poderoso, maravilhoso, fiel, para nos alimentar com o teu Espírito Santo. Pai, graças te damos, abençoe a cada vida, é o que eu peço, te agradeço em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Que Deus abençoe a vida de cada um e até terça-feira. Em nome de Jesus.